eu não aceito isso na minha vida. Por que isso comigo? Então, eu comecei a indagar o porquê comigo. E muitas perguntas, muitas coisas vieram ao meu coração de forma dolorosa. Eu só sei descrever para as irmãs que o sentimento maior que eu tinha era a tristeza. Foram coisas que motivaram as minhas emoções, meu psicológico, tudo foi abalado, tanto a mim como ao meu esposo. Capítulo 9, versículo 10, os meninos vão projetar. Diz assim: quem conhece teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Esse versículo ele fala muito forte ao meu coração. E vocês vão entender muito bem o porquê disso. Quem bem sabe, eu sempre tive um grande sonho de ter uma família, construir uma família aos pés do Senhor. Viver o processo da maternidade. A maternidade é algo que aflora o meu coração desde ainda bem jovem, antes de casar. Tanto que eu sonhava que, com 26 anos de idade, eu ia estar tendo meu primeiro filho, já casada, tudo na minha cabeça muito bem projetado. Mas a palavra do Senhor nos assegura que a vontade dele ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E, acima de todas as coisas, melhor é entregarmos as nossas vontades nas mãos deles para que ele faça por nós e através de nós. E com 26 anos de idade, antes dos meus poucos 26 anos de idade, o Senhor me permitiu finalizar a especialização em enfermagem obstétrica. Quem sabe hoje eu sou enfermeira obstetra, porque o mundo da maternidade sempre me atraiu. Então eu falei, vou trabalhar na área, porque eu quero entender tudo. Na faculdade, sempre a saúde da mulher era o que me atraía, eu sempre tinha afinidade por essa disciplina. Então eu disse, vou continuar. E o Senhor me permitiu finalizar exatamente em fevereiro do ano que iniciou a pandemia. Finalizei minha especialização, foi um ano abençoado, apesar das dificuldades da pandemia em si, porque foi um ano que, nessa igreja, nós tivemos inúmeros casamentos. Foi um ano abençoador para isso. E o Senhor, eu faria 26 anos nesse mesmo ano, e o Senhor projetou o início da minha família para esse ano também. Então, com 26 anos, eu não estava tendo meu primeiro filho, mas eu estava casando. O Senhor estava me permitindo a bênção de começar a minha história como eu tinha sonhado, entregue nas mãos dele. A pandemia seguiu, o meu esposo trabalhava home office, e eu não tinha portas abertas porque a pandemia não contratava para a área que era específica minha. Então, eu comecei, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar nas finanças? Como eu posso trabalhar? E o Senhor colocou em meu coração o desejo de empreender na minha área da especialização. E eu comecei a buscar sobre, e o Senhor abriu portas para que eu fechasse serviços na enfermagem obstétrica, trabalhando com mulheres para partos, mulheres que procuravam esse serviço. E assim a gente começou a louvar ao Senhor na nossa família, porque as portas começaram a se abrir. Então, eu comecei a ter as minhas primeiras pacientes. Quando eu acompanhava cada uma delas, eu via nelas o desejo de ter aquele acompanhamento, e eu ficava visando nelas a minha pessoa. Eu falava, Senhor, eu quero sair desse posto de profissional e eu quero viver ali, daquele outro lado. Eu quero ser uma mulher paciente, gestante, para trabalhar somente para essa maternidade, viver a tua obra dentro da maternidade, assim como essas mulheres que eu estou vendo aqui. E eu comecei a pedir ao Senhor para me conceder essa dádiva, essa honra, essa glória. E todas as vezes que eu ia para um acompanhamento, aquilo aflorava cada vez mais. A vontade cada vez mais queimava, ardia em meu coração de viver a maternidade. Foi quando, em abril de 2021, o Senhor me permitiu viver a emoção do primeiro teste de gravidez positivo. Quem deseja muito viver a maternidade sabe o quanto isso é majestoso quando acontece. Mas foram exatos 5 dias de grande emoção, de um mix de sentimentos que eu não consigo explicar para as irmãs em palavras o que eu conseguia sentir. Com 5 dias do meu teste positivo, eu comecei a perder o bebê. Então, eu comecei um processo muito doloroso na área da enfermagem obstétrica. Eu não aceitava. Eu dizia assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu não aceito isso na minha vida. Por que isso comigo? Então, eu comecei a indagar o porquê comigo. E muitas perguntas, muitas coisas vieram ao meu coração de forma dolorosa. Eu só sei descrever para as irmãs que o sentimento maior que eu tinha era a tristeza. Foram coisas que motivaram as minhas emoções, meu psicológico, tudo foi abalado, tanto a mim como ao meu esposo. E eu lembro que a gente começou a se perguntar e, de repente, a gente começou a pesquisar como a gente podia ter essa ajuda. E eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, e eu vi que existiam várias causas que podiam levar a perdas.
E eu comecei a me preocupar. Eu disse, Senhor, eu posso ter algum problema, eu posso ter alguma deficiência em minha saúde ou no meu esposo. Então, eu vou procurar isso, vou ver o que pode estar acontecendo. Foi quando eu decidi buscar ajuda profissional. Porque quanto mais a gente investiga, parece que mais coisa a gente fica na cabeça. E pior a gente vai se sentindo, mais frágil. Cada vez a gente pensa que tem algo pior que pode estar sendo acometido dentro da gente. E eu busquei ajuda profissional, mas na época eu tinha um plano de saúde que ele era muito limitado. Era muito difícil conseguir uma vaga com um profissional. E quando consegui, era aquele tipo de profissional que nem olha no olho da gente, não consegue nem fazer aquele atendimento, né, que a gente espera. E simplesmente os profissionais que eu encontrava eram profissionais que olhavam para mim e diziam assim, se preocupa não, isso acontece com quase todas as mulheres. Perde a primeira vez, perde a segunda, a gente só pode investigar quando perder 3 vezes. Não se preocupa, tu é nova. Você vai conseguir mais para frente, segue a vida, está tudo bem. Então, eu ouvia muito isso de profissional e eu disse, eu não quero compartilhar com ninguém. Porque se eu escuto isso de pessoas que estudam, que passam tempo e sabem a dor que é ouvir isso, imagina uma pessoa que não vive o processo. Então, eu não quero compartilhar com ninguém. Eu guardei aquilo para mim, meu esposo também. Mas nós encontramos, então... diante de todas essas coisas que a gente ouvia, a gente começou a buscar no Senhor uma resposta, porque a gente começou a perceber que nós estávamos indo atrás de solução errada, de orientação errada. Não era através de homem que a gente precisava de orientação, era o Senhor. Só o Senhor podia direcionar, só o Senhor podia trazer aos nossos corações o alívio, tirar de nós aquele sentimento doloroso, aquela tristeza que nós estávamos sentindo. Então, a gente começou a buscar no Senhor para que Ele pudesse nos trazer o consolo. E aí a gente começou... A gente encontrou uma outra profissional que também foi pelo plano de saúde e ela olhou para a gente e disse assim, não, mas vocês são um casal muito novo, vocês são jovens, vocês não podem ter algum problema. Vamos fazer uns exames, vamos investigar. E a gente já... criou aquela expectativa. Uau, deu certo, encontramos, o Senhor direcionou essa pessoa. E a gente começou a fazer os novos exames, entra em clínica, sai em clínica, faz uma bateria imensa de exames, quando, de repente, eu me enchi de trabalho, eu disse, eu vou trabalhar, eu quero preencher minha mente, isso está me consumindo, eu tenho que fazer coisas para tirar o foco da tristeza, da dor que eu estou sentindo, e comecei a me envolver cada vez mais no trabalho. E aí, quando eu voltei na médica com os resultados dos exames, a médica ficou olhando todos os exames e, de repente, ela olhou um e ficou na dúvida. Na dúvida, ela simplesmente conseguiu olhar para mim e dizer assim, tem um exame aqui que me faz acreditar que você tem trombofilia. Eu olhei para ela e disse, trombofilia. Para quem não sabe, a trombofilia ela é uma das causas que dificulta o processo gestacional. Quando a mulher consegue engravidar e ela tem trombofilia, ela precisa de uma medicação todos os dias. Essa medicação ela é caríssima, a dose. O governo fornece essa medicação, mas para entrar nesse processo do plano do governo, leva um tempo. Então, a mulher precisa comprar até ela conseguir adquirir com o plano do governo. E eu pensei, e falei logo com meu esposo, vai ser difícil, porque elas são caríssimas, a gente já tinha noção, a gente já pesquisou, a gente já foi atrás e nós ficamos aflitos. Mas, ainda assim, a gente conseguiu chegar a conversar com a nossa família. A gente foi à nossa família, contou tudo, falamos. E a primeira coisa que eu lembro que a gente falou foi, vamos fazer uma vaquinha. Que é o seguinte, esse neném vem, todo mundo quer, as avós vão ser primeiro neto, os tios vão ser os primeiros tios. Então, se todo mundo quer, todo mundo tem que trabalhar para dar certo. Façam uma vaquinha, porque a gente não tem como pagar sozinho. E quando acontecer, vocês vão ajudar a gente a pagar. Mas, acima de tudo, a gente quer contar com as orações de vocês. Porque a nossa família é a nossa base de fé. E a gente começou a pedir oração, e a gente começou a orar por aquilo. Mas, por incrível que pareça, nós começamos a pedir ao Senhor condições financeiras. Para vocês verem como as nossas motivações, elas realmente, às vezes, nos enganam. E nós começamos a pedir ao Senhor, Senhor, abre as portas, nós queremos ter condição financeira para arcar com o tratamento. E teve uma irmã que eu senti o desejo de compartilhar com ela sobre o diagnóstico. Daqui da igreja, essa irmã. E aí, eu falando para ela, ela disse assim, Nicole, eu vou orar por você. Vamos orar pela cura. Mas você não tem nada. Acredite, passe a confiar nisso. Eu fiquei tão impressionada porque ela me falou aquilo, porque era exatamente o que a minha mãe dizia. O tempo todo, quando minha mãe me via, porque ela não mora aqui em Teresina, então, na hora que ela me via, ela falava, minha filha, você não tem isso, creia no Senhor, você não tem problema nenhum. Só que eu imaginava assim, é mãe. Mãe não quer ver problema no filho. Mas eu tenho os resultados dos exames em mãos, vai que... E eu era
para vocês verem como eu me deixei levar tanto pela emoção que eu não peguei os meus exames para estudar. Então, eu sempre botava na pasta, tirava da pasta, botava na mesa do médico, tirava, de novo guardava na pasta, então ficava esse processo. E achei que eu sempre ouvia minha mãe falar, mas eu não falava, não desacreditava na frente dela, mas no meu coração eu dizia, eu tenho os resultados dos exames. E exatamente em abril, foi logo quando no ano seguinte, né, em abril de 2022, aliás, de 2021, o Senhor me permitiu vivenciar todo esse processo, e um ano seguinte, em exatamente abril de 2022, o Senhor me deu mais uma vez um teste positivo. E, nesse momento, foi um momento de tensão maior. O resultado já me veio com uma tensão maior, porque eu estava muito imersa em muitas demandas de trabalho. Então, eu fiquei, meu Deus, agora como é que eu vou parar? Porque vai chegar um momento que eu vou ter que parar as atividades do trabalho. E eu fiquei me perguntando como é que eu vou parar o trabalho para assumir o que eu tenho que assumir, porque vai chegar um momento que tem que fazer isso. Mas, se o Senhor permitiu, o Senhor também vai prover. E eu comecei a me alegrar no Senhor por, mais uma vez, ter um teste positivo. Mas, por incrível que pareça, eu vivenciei a mesma coisa de um ano atrás. Exatamente o mesmo tempo. Exatamente da mesma forma. Eu perdi mais um bebê. Mas, dessa vez, o Senhor começou a trabalhar coisas diferentes. Eu comecei a vivenciar o processo da perda trabalhando. Eu disse, eu não vou parar. Eu não quero viver aquele luto que eu vivia um ano atrás. E o Senhor me fez ter forças para trabalhar, continuar trabalhando. E no processo, ainda perdendo, o Senhor me fez acompanhar um parto que a paciente, a gestante que estava tendo o bebê e a médica tinham um diagnóstico de trombofilia. De repente, esse assunto veio à tona, a gente começou a conversar sobre isso ali mesmo. E a médica tinha o meu contato pessoal e ela mandou mensagem para mim, porque eu falei imediatamente que eu estava vivenciando mais uma perda, expliquei. E ela falou, Nicole, primeira coisa que eu quero te dizer é que eu quero te acolher. Sinta-se abraçada, porque eu vivenciei isso. Mas eu quero que você vá no meu consultório, leve todos os seus exames, porque eu estou disposta a te ajudar. E aí, logo em seguida, eu saí, fui conversar com o Lucas e falei, amor, eu não sei como é que a gente vai dar conta, porque ela é maravilhosa, ela estudou para isso, porque ela tem o quadro, ela tem uma filha, ela viveu isso, ela sabe tudo. Mas ela não tem plano de saúde, como é que eu vou fazer para pagar essa consulta? E o Lucas me ensina muito. Quem conhece o Lucas de perto sabe que o Lucas é um homem de verdadeira fé. O Lucas, ele vive pela fé. E o testemunho da vida do meu esposo me ensinou muito a viver assim também. Então, a gente aceitou ir no consultório dessa médica, levando todos os exames, e eu falei, de fato, a gente está indo pela fé, porque a gente não tem condição, não tem um centavo no banco, no bolso, não tem canto nenhum. Como é que a gente vai pagar essa mulher? E a gente foi. E eu lembro que ela pegou os meus resultados, ela olhava, voltava, ela dizia, meu Deus, tem alguma coisa? Eu digo, doutora, o que é? Eu esqueci algum papel em casa? Está faltando alguma coisa? Ela, não. É porque eu não estou encontrando diagnóstico aqui nenhum que afirme que você tem esse problema. E eu falei, será que eu esqueci? Ela, não, está tudo aqui. Mas vamos fazer o seguinte, faça de novo os exames, eu vou pedir de novo os exames. Eu quero que você faça todos, mas eu vou pedir uns além. Então, eu vou pedir na requisição do que vai ser aceito pelo plano de saúde alguns e outros não vai. Então, você vai ter que se dedicar aí para tentar pagar. Tem como? Eu disse, é melhor fazer do que deixar de fazer e viver nessa dúvida. Vou fazer. Eu quero que você volte, mas vai me enviando os que forem saindo logo. Eu disse, tudo bem. Terminou a consulta. Eu olho para o Lucas olha para mim. Eu disse, amor, eu vi o olharzinho dele. Eu disse, ixi, não caiu o dinheiro, não deu certo, não. Agora, como é que nós vamos sair daqui? Fiquei logo preocupada. Aí eu perguntei para a médica, óbvio, doutora, como é que vai ser o pagamento? Ela disse, não, o que é isso? Você não está me devendo nada, não. Eu saí de lá tão grata ao Senhor. Eu disse, Deus, Tu és mesmo nosso Deus provedor. Como é bom suplicar a Ti e entregar em Tuas mãos todas as nossas coisas. Como é bom viver para o louvor da Tua glória. E naquele dia, nós saímos e começamos um novo processo. De novos exames, de novas investigações. Fizemos a vaquinha com a família, aquela vaquinha, aquele dinheiro foi usado para os exames. Vamos começar de novo do zero, gente, é o jeito, tem que fazer mesmo. E a gente começou a pesquisar
Tudo que precisava fazer, eu ia mandando para elas que saíam, os que demoravam, tinha que esperar mesmo, saiu todos. Volta aqui no consultório, que eu quero agora ver tudo e quero ver vocês. E a gente voltou. E quando a gente voltou, ela olhou, ela passava, ela voltava, ela passava, ela voltava. Não, Nicole, tem uma coisa estranha aqui. Eu disse, o que foi? Ela disse, eu estou vendo os teus antigos exames, eu estou vendo os exames que eu pedi de novo, eu estou vendo os que eu solicitei que são novos. Aqui não tem nada que comprove que você tenha trombofilia. Você não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, isso aqui está me provando que você é uma pessoa saudável. Deixa eu te falar uma coisa. Perdas podem acontecer, sim. As suas 2 perdas, elas foram naturais. Foram por causas fisiológicas. O seu corpo rejeitou. Alguma coisa tinha. Talvez fosse um bebezinho que tivesse algum problema, alguma coisa no seu organismo que fosse fazer um problema nesse bebê. Então, ele rejeitou. Foi algo fisiológico que a gente chama. Mas você não tem nada. Agora, eu vou te dar uma orientação. Tu vai diminuir a carga de trabalho e tu vai começar a cuidar da tua saúde, porque tu é jovem, tu é nova e tu precisa se cuidar. E eu, tá bom. Claro que eu vou fazer isso. Quando eu saí na porta do consultório, eu comecei a louvar o Senhor. Eu disse, Senhor, eu só quero trabalhar na tua casa. Dá condições financeiras para a gente, para que eu possa trabalhar na tua obra. O Senhor delegou missões, funções para mim, dentro da casa dele. Ministérios para liderar. E eu falei, eu vou ficar imersa na obra do Senhor, porque é isso que Ele quer para a minha vida. E eu lembro que exatamente naquele período, foi o período que eu comecei a mergulhar de cabeça, tanto que tem muitas irmãs que são mais próximas de mim, das lideradas, que elas olham para mim e dizem assim, como é que tu aguenta? Eu digo, é Deus, é o Senhor, a gente vai fazendo e Deus vai provendo. Deus vai dando força, Deus renova a gente, Deus dá um espírito de adoração tão grande quando a gente pede e entrega nas mãos dele, que ele renova a todo instante. E eu sei que me dediquei mesmo em tudo, a ponto de, na minha cabeça, ser tão preenchida das atividades da igreja, que eu não vivia mais crise de ansiedade, eu não vivia mais tensão, eu não vivia mais aquele medo que eu tinha antes. E o Senhor começou a falar fortemente aos nossos corações, tanto o meu como do meu esposo, para fazermos um clamor, um levantamento de clamor dentro da nossa casa. Que a nossa família, eu e meu esposo, levantássemos esse clamor ao Senhor. E nós pudéssemos estar pedindo, entregando a Ele, 2 motivos. Eu falei, Jesus, só 2? Tanta coisa para me te pedir, só 2 coisas eu vou ter que te pedir. Até acontecer, tem que ser 2 coisas. E aí, incrivelmente, o Senhor falou para mim, no meu íntimo, e falou ao Lucas separadamente. E nos unimos e ouvimos isso. E conversamos sobre isso. E foi quando a gente decidiu orar pelas finanças e pela nossa geração. Isso começou em junho. Quando foi em julho, viemos ao congresso. No congresso de famílias desse ano que passou, na tarde, no início do estudo da tarde do sábado, uma irmã chegou e colocou a mão no meu ventre e falou assim, próximo ano, falou no meu ouvido, próximo ano é você quem vai estar contando o seu testemunho. Eu agradeci a Deus por estar ouvindo aquilo. Mas ainda assim, continuei clamando ao Senhor. Porque a gente já tinha orado, eu já tinha sonhado, eu sonhava parindo, eu sonhava amamentando. E eu ouvia várias pessoas, mulheres dessa igreja, eu digo, essa igreja ela é muito abençoada. E quem consegue participar de atividades que nossa igreja tem, também sai abençoado. Porque as mulheres são usadas pelo Senhor. As mulheres vinham e falavam, eu sonhei que você estava grávida. Eu dizia, amém. Eu sonhei, eu vi você grávida. Amém. Aí outras se levantavam e diziam, eu estava orando e o Senhor mandou eu vim te dizer. E falava justamente as mesmas coisas. Tudo se confirmando. Mas eu sou lenta. E no congresso, no sábado à tarde, que a irmã falou comigo antes, eu falei assim, Senhor, só uma vezinha. Eu estou meio devagar para entender o que o Senhor está querendo me dizer. Acordei de madrugada ouvindo uma voz, a tua bênção chegará. Eu não sabia que bênção era. A irmã dizendo, olha, o Senhor mandou te confirmar, a tua bênção está chegando. Eu digo, Senhor, mas o que é essa bênção? Ainda assim, pedi para o Senhor me confirmar de novo. E quando foi no mesmo dia, o sábado também, só que no final do estudo, logo ele me mandou a resposta. Outra irmã veio me abraçar, eu dando a paz do Senhor, super simpática, abracei ela falando no meu ouvido,
a mesma coisa que a irmã tinha me dito mais cedo, com as mesmas palavras. Ainda no abraço, no meu pensamento, eu disse: Senhor, já entendi absolutamente tudo. Faz a tua vontade em minha vida. E eu entreguei aquilo ao Senhor e eu consegui descansar. E eu lembro justamente que foi quando a gente, nas noites seguintes, inclusive fizeram até uma foto, que, brincando, dizendo: bora fazer uma foto profética, vem bem aqui, faz uma foto, cada hora a foto. Foi exatamente essa foto bem que apareceu. E graças ao meu bom Deus, hoje, eu estou aqui testemunhando para essa igreja cheia, falando para as irmãs que o Senhor respondeu as nossas orações. Ele é tão perfeito que Ele deu o tempo certinho para mim estar aqui no congresso. O meu bebê é para nascer agora, a partir de agora, quando finalizar o congresso, até o início do próximo mês. Em nome de Jesus, o próximo ano ele vai estar nessa foto, só que na nossa mão.